Agora, dentro da série sobre os pilares, por último, falamos sobre o santuário. E hoje vamos continuar examinando uma parte da mensagem do santuário. Na verdade, provavelmente a mensagem mais importante para o fim dos tempos. Agora, é importante mencionar que hoje, aqui, nós falaremos apenas sobre o que é e não sobre o como. O como, por si só, abrangerá várias outras mensagens, mas hoje vamos definir uma das coisas mais importantes. Vamos olhar especificamente para essa ideia e conceito de perfeição cristã, algo que, infelizmente, está sendo muito mal compreendido. Existem mais de 20 milhões de pessoas que se dizem adventistas do sétimo dia. No entanto, seria muito difícil encontrar muitos que, coletivamente, abracem a totalidade do que os pilares do movimento remanescente devem ser. Os pilares que foram estabelecidos por meio da obra do Espírito Santo durante o tempo de Ellen White e dos pioneiros, aquela plataforma da verdade eterna, esses marcos que temos discutido. E esse assunto hoje não é diferente. Existem muitos indivíduos que, infelizmente, não compreendem o que é quando se trata do caráter cristão, o requisito para o retorno de Jesus Cristo. E hoje, pela graça de Deus, vamos olhar para 3 diferentes passagens da Bíblia. 3 ideias diferentes que nos solidificam na compreensão correta desse assunto. O assunto da perfeição cristã é algo que deveria ou não estar presente. E é claro, enquanto continuamos com o santuário, vamos começar pelo santuário em primeiro lugar, mas antes de mergulhar na Bíblia e antes de voltar ao livro de Levítico para examinarmos certas ideias do santuário, eu gostaria de nos solidificar mais uma vez no que estamos fazendo. Eu acho que isso é o mais importante. Por que estamos fazendo o que estamos fazendo? E, para isso, eu vou começar com uma declaração de A.J. Wagoner. E, nos próximos parágrafos, você vai ouvi-lo falar com respeito ao que vamos examinar hoje. Ele vai dar uma visão do que estamos prestes a estudar. E depois de olharmos para o que ele diz, vamos permitir que a Bíblia nos solidifique no que lemos dele. Porque eu não quero que vocês apenas ouçam A.J. Wagoner ou A.T. Jones ou Ellen White ou qualquer outra pessoa a esse respeito. Queremos ser cristãos crentes na Bíblia, mas eu vou mostrar essa declaração porque, sem sombra de dúvida em minha mente, acredito que essa declaração reflete o que a Bíblia ensina. Não só é um reflexo do que a Bíblia ensina, mas deve nos ajudar a entender por que estamos estudando os pilares e tentando trazer todos nós de volta a essa verdade fundamental. Ele diz: Jesus Cristo foi o templo perfeito de Deus. Mas se ele fosse o único em quem tal plenitude se revela, então a ideia comum de que Jesus era um espécime único, não feito em todas as coisas como seus irmãos, e que é impossível que qualquer outro seja em todas as coisas como ele, estaria justificada. E Satanás não deixaria de acusar a Deus de incapacidade e fracasso, dizendo que ele não é capaz de tornar um homem nascido em pecado e levá-lo à perfeição. Dia após dia, ele está fazendo esta igreja através de homens que, ou desanimados ou em autojustificação, dizem que Cristo era diferente de nós, pois foi gerado pelo Espírito Santo e, sendo nascido sem pecado, tinha vantagem sobre nós. O Senhor quer que todos entendam que o novo nascimento coloca o homem na mesma posição que Cristo ocupou nesta terra, e ele mostrará isso diante de todo o mundo. A vida de Jesus deve ser perfeitamente reproduzida em seus seguidores. Não apenas por um dia, mas por todo o tempo e para a eternidade. São palavras excepcionalmente sóbrias, mas infelizmente, como eu já mencionei, são palavras que nem mesmo muitos adventistas aceitariam como verdade. Mas hoje, pela graça de Deus, vamos permitir que a Bíblia nos demonstre se o que acabamos de ler nesses 2 ou 3 parágrafos é verdade ou não. Vamos voltar à mensagem do santuário, porque
Esse foi o último pilar que estávamos examinando e já entendemos várias coisas sobre a mensagem do santuário. Não nos aprofundamos no dia da expiação e no juízo investigativo e reconhecemos que estamos vivendo um período em que Deus, por meio de Cristo e sua obra mediadora, está passando pelo processo de purificação do santuário, ou seja, removendo todos os pecados que se encontram no santuário. Agora, já entendemos que esse processo começou no ano de 1844, também é conhecido como o juízo investigativo, onde cada registro está sendo examinado nos tribunais celestiais enquanto falamos, processo que ainda continua. Também aprendemos que esse processo será concluído no que chamamos de fechamento da porta da graça, que é o período que sinalizará o início da efusão das 7 últimas pragas. É nesse momento que as 7 últimas pragas começarão, assim que chegar ao fim o período do juízo investigativo. Agora, não temos uma data para o término desse período, mas já aprendemos pela Bíblia que, para que isso se complete, e veremos isso novamente hoje, para que esse período chegue ao fim, para que haja o fechamento global da porta da graça, como foi mencionado na escola sabatina nesta manhã, existe apenas um fechamento da porta da graça. Por quê? Porque Miguel se levantará apenas uma vez. Ele se levantará quando o período do juízo investigativo se encerrar. E para que Michael se levante, a Bíblia nos diz algo muito específico em Apocalipse capítulo 7. É necessário que haja 144 mil indivíduos selados com o selo do Deus vivo. É quando o selamento estiver concluído que a porta da graça se fechará. Se o selamento não fosse completado, então o período do juízo investigativo simplesmente continuaria avançando. E olhando para o Antigo Testamento, e Ellen White dá isso especificamente como exemplo, sabemos que não era plano de Deus que seu povo passasse 40 anos no deserto. Era uma distância curta. Deveria ser uma viagem breve entre o Egito e Canaã, a terra prometida, mas por causa da incredulidade, aqueles indivíduos ficaram presos no deserto por mais de 40 anos. Da mesma forma, por causa da incredulidade, por causa da apostasia no meio daqueles que se autodenominam o remanescente, o povo de Deus ainda está preso aqui. Em outras palavras, Jesus não voltou não porque está esperando que certas coisas aconteçam com a Igreja Católica, com o protestantismo apóstata ou com o governo americano. Jesus não voltou porque seu povo não foi selado. E isso se encaixa perfeitamente no que estamos estudando aqui hoje. Eles não foram selados porque seus caracteres não refletem perfeitamente o caráter de Jesus Cristo. Mas agora vamos provar tudo o que foi mencionado por meio da Bíblia, começando pelo santuário no Antigo Testamento. No livro de Levítico, aprendemos no capítulo 16 que, ao final do ano, uma vez por ano, temos o dia da expiação, no qual estamos vivendo neste momento. Estamos vivendo no dia antitípico da expiação. E eis o que acontecia nesse dia. Apenas para relembrar, voltando a Levítico 16, começaremos no verso 29, a Bíblia diz: "E isto vos será por estatuto perpétuo, no 7º dia, aos 10 do mês, afligireis as vossas almas, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque nesse dia se fará expiação por vós." Para fazer o quê? O que acontece no dia da expiação com a congregação? Porque nesse dia se fará expiação por vós para vos purificar. E sereis limpos de todos os vossos pecados perante o Senhor. O dia da expiação deveria eliminar, não alguns, não a maioria, mas todos os pecados da congregação. E então, no verso 34, "E isso será um sábado de descanso para vós, e afligireis a vossa alma por um estatuto eterno. E isto vos será por estatuto eterno, fazer expiação pelos filhos de Israel
Por quantos dos pecados? Por todos os seus pecados, uma vez ao ano. E Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado. Reconheçamos, portanto, que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que, enquanto esse dia de expiação continua, o Senhor está nos reconciliando com Deus, removendo o pecado, purificando-nos de todo o pecado. Nós já estudamos o que acontece no final do dia da expiação. O que acontece com todos os pecados no final do dia da expiação? Eles são colocados sobre a cabeça do bode emissário. E quando a obra mediadora do sumo sacerdote no lugar santíssimo é concluída, a expiação é terminada. Em outras palavras, a partir daquele momento, nenhum pecado adicional será colocado sobre o bode emissário. Todos os pecados que já estavam lá já foram expiados. No momento em que o sumo sacerdote sai, está feito, está terminado. Agora, vamos trazer isso para o nosso tempo presente, para o dia antitípico e para a aplicação prática do que isso realmente nos ensina. Daniel 12, verso 1 diz que quando Miguel se levantar, haverá um tempo de angústia qual nunca houve antes. Agora, já estabelecemos e sabemos disso porque estudamos que o levantar-se de Michael aponta para o fechamento da porta da graça, e o fechamento da porta da graça é o encerramento da obra de Cristo no lugar santíssimo. Em outras palavras, quando Miguel se levanta, não haverá mais expiação pelo pecado sendo feita no santuário celestial. Tudo o que tiver sido perdoado estará perdoado, todo aquele que tiver sido justificado estará justificado. Está claro isso ao refletirmos sobre os versos que lemos e conectarmos o que ocorreu no dia típico ao dia antitípico? Eu creio que sim. Creio que está claríssimo que, a partir daquele ponto, não haverá mais perdão para o pecado. Está feito. E o que acontecerá depois que Miguel se levanta? Jesus desce imediatamente do céu para esta terra? A resposta é não. Por quê? Como sabemos disso? Temos o derramamento das 7 últimas pragas e elas duram cerca de 1 ano, como a Bíblia claramente nos mostrou. Assim, entre o fechamento da porta da graça e a segunda vinda de Cristo, há cerca de 1 ano de intervalo. Agora, se Miguel deixou o lugar santíssimo, e se Miguel, o nosso sumo sacerdote, não está mais fazendo expiação por nenhum pecado, não está mais justificando pessoas, não está mais aspergindo seu próprio sangue sobre o altar, é possível viver uma vida de pecado e ainda assim ter os pecados expiados depois desse ponto? A resposta, pela mensagem do santuário, é claríssima. Não, não é possível. Portanto, aqueles que andarão com o Senhor, chamados de 144 mil, durante o tempo de angústia, qual nunca houve antes, viverão nesta terra por cerca de 1 ano, sem que Cristo esteja mais no lugar santíssimo. Em outras palavras, a vida deles durante esse ano deve ser o quê? Uma vida de justiça. Porque qualquer pecado cometido por essas pessoas não poderá ser expiado. Isso é o que a mensagem do santuário nos ensina. E é por isso que, se Miguel se levanta, a Bíblia nos diz em Apocalipse 22 que o plano chegou ao fim. No verso 11 lemos: quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Como se pode ver claramente, este anúncio é feito do céu antes da segunda vinda de Cristo. É por isso que Jesus diz: eis que cedo venho, ele virá dentro de cerca de 1 ano. Mas após o fechamento da porta da graça, existem 2 grupos de pessoas. Aqueles que permanecerão justos e viverão uma vida justa, mas temos também, triste e infelizmente, todos os demais que não estarão entre os justos, que continuarão vivendo sua vida em pecado.
Mas a proclamação feita aqui, continue justo e continue injusto, refere-se ao que eu acabei de mencionar. Refere-se ao fato de que Cristo concluiu sua obra, seu trabalho está terminado. E o que? Ele não estará mais no lugar santíssimo, nem no santuário, de forma alguma, para fazer expiação pelos pecados de qualquer pessoa. A expiação e sua obra como sumo sacerdote chegaram ao fim. Ele retirará suas vestes sacerdotais, porque essa obra foi concluída. Vamos conectar isso com Apocalipse 15, versos 6 ao 8, onde a Bíblia diz: "E os 7 anjos saíram do templo, tendo as 7 pragas, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelo peito. E um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre." E note o que acontece no santuário celestial. O que acontece no santuário celestial, no fechamento da porta da graça, quando os anjos que estão prestes a derramar as 7 últimas pragas recebem-nas para derramar? E o templo se encheu com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Quando o fechamento da porta da graça ocorre, Jesus Cristo não mais estará no lugar santíssimo. Ele não estará mais no santuário celestial. A partir desse ponto, nenhum pecado será expiado para o povo de Deus. E é por isso que, nesse período, eles estarão, como diz Ellen White, vivendo à vista de um Deus santo sem um mediador. E pela palavra mediador, aqui não falamos do consolador, mas sim do mediador no sentido de intercessor no santuário celestial. É claro que sabemos que ninguém pode vencer sem o poder de Cristo, o qual continuará com o seu povo enquanto eles estiverem na terra. Assim, o serviço do santuário aponta claramente para o entendimento correto de por que o povo de Deus não tem outra opção senão refletir totalmente o caráter de Cristo. Não haverá mais intercessão pelo pecado. Portanto, louvado seja Deus por sua paciência. Eu louvo ao Senhor por sua imensa paciência. Ele tem esperado você e eu despertarmos para reconhecer algumas dessas coisas. E não apenas reconhecê-las, mas, acima de tudo, nos rendermos a Ele como nunca antes, para que possamos continuamente beber da fonte da justiça. À luz do que lemos até agora, pela palavra de Deus, vamos agora abrir uma passagem de Testemunhos, onde Ellen White diz o seguinte: quando Jesus cessar de interceder pelo homem, o que acontece? O destino de todos estará para sempre decidido. Este é o tempo de ajuste de contas com seus servos, aqueles que têm negligenciado a preparação de pureza e santidade, que os habilitaria a aguardar vigilantes para dar as boas-vindas ao seu Senhor. O sol se põe em trevas e não volta a brilhar. A porta da graça se fecha. A intercessão de Cristo cessa no céu. Este tempo finalmente sobrevém de forma repentina a todos. Os que têm negligenciado purificar a alma pela obediência à verdade são achados dormindo. Quero apenas parar aqui antes de passar ao próximo parágrafo para destacar o que diz a última frase. Vocês percebem por que é tão importante reconhecer os verdadeiros princípios do Evangelho, os pilares, os marcos, os fundamentos do remanescente? É porque é somente por meio da verdade que alguém pode fazer o quê? Ser purificado. É somente obedecendo à verdade que somos purificados. Então, se não tivermos a verdade para começar,
Não há absolutamente nenhuma possibilidade de alguém ser purificado. Agora, é possível ter acesso à verdade e ainda assim não ser purificado, negligenciando a obediência à verdade? Isso é uma possibilidade. Mas sem a verdade, não há a menor chance de alcançar a purificação e refletir plenamente a vida de Cristo. Não estamos debatendo, certo? Não estamos divulgando mensagens sobre a verdade porque é prazeroso provar que outra pessoa está errada. A verdade é necessária para você e para mim, para que possamos ser santificados. E ela apresenta isso claramente, mais uma vez, nessa declaração que estamos lendo. Ela prossegue dizendo: quando a mensagem do terceiro anjo se encerrar, a misericórdia não mais intercederá pelos culpados habitantes da terra. O povo de Deus terá cumprido sua obra. Terão recebido a chuva serôdia, o refrigério vindo da presença do Senhor e estarão preparados para a hora de prova diante deles. Qual é essa hora de prova? O derramamento das 7 últimas pragas. Então, Jesus cessa sua intercessão no santuário celestial. Ele ergue as mãos e, com voz alta, ele declara: está feito. E todas as hostes angélicas depõem suas coroas enquanto ele faz o solene anúncio. E aqui ela cita Apocalipse 22, verso 11. Aquele que é injusto, faça injustiça ainda. E aquele que está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Não haverá retorno a partir desse ponto. Ninguém terá uma segunda chance depois disso. O tempo da graça está encerrado. Sua obra no lugar santíssimo estará concluída. O juízo investigativo tem chegado ao fim. Cada caso terá sido decidido para a vida ou para a morte. Cristo terá feito expiação por seu povo e apagado seus pecados. O número de seus súditos estará completo. O reino, o domínio e a grandeza do reino debaixo de todo o céu estarão prestes a ser entregues aos herdeiros da salvação, e Jesus reinará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meus irmãos e irmãs, nós vemos claramente que, como remanescente, ou aspirante a ser remanescente, desejando ser verdadeiros adventistas e não apenas indivíduos que registram o nome ou carregam esse rótulo por qualquer motivo, ser remanescente significa crer nos ensinos das Escrituras, nos pilares, nas marcas que nos definem como adventistas do sétimo dia. E em conexão com a mensagem do santuário, um dos aspectos mais importantes que ela nos ensina é que, quando a obra mediadora de Cristo chegar ao fim, aqueles que estiverem vivos nesse exato momento terão que ter permitido que o Evangelho concluísse sua obra em seus corações na mais plena medida. Por que na mais plena medida? Porque é apenas agora, no tempo do fim, que o padrão é elevado tão mais alto. Por que podemos olhar para trás no tempo e ver Lutero, por exemplo, que nem sequer guardava o sábado, muito menos muitas das outras verdades que foram descobertas, e perceber que o padrão de Deus parece estar mais elevado agora do que no século XVI, por exemplo? Bem, isso nos leva exatamente ao ponto de onde começamos. É porque todas as verdades estão sendo novamente reveladas. Não temos mais desculpas para não alcançar aquilo para o qual Deus nos chamou. É por isso que o remanescente concluiu a reforma, pois quando a reforma começou, Lutero descobriu uma verdade. À medida que outros reformadores liam suas Bíblias e aprendiam diversas coisas, mais e mais verdades foram sendo reveladas. Até quando? Até chegarmos ao fim de Apocalipse 12. O remanescente da sua descendência agora tem acesso a toda a verdade.
a cada princípio bíblico registrado na Palavra de Deus e que, no entanto, havia sido perdido, encoberto, esquecido por causa da idade das trevas, mas que foi revelado novamente, e assim ninguém mais tem desculpas para alegar ignorância. Não é tempo de nos afastarmos dos pilares do remanescente. É tempo, mais do que nunca, de abraçar e obedecer às verdades de Deus, pois muito em breve não haverá outra oportunidade de fazê-lo. Portanto, através do santuário, vimos claramente que o povo de Deus, quando Miguel se levantar, quando ele sair do lugar santíssimo e encerrar seu serviço no santuário, terá que possuir o caráter perfeito de Cristo reproduzidos neles. O que, por sua vez, fará o quê por eles? Irá conduzi-los através do tempo de angústia, qual nunca houve antes. Mas esse ensino não é visto apenas através da mensagem do santuário. Agora vamos fazer a transição para a segunda parte das Escrituras, que descreve esse mesmo tema mais uma vez. E isso diz respeito a um verso que foi destacado, na verdade, durante a escola sabatina. Vamos estudar o maior mistério encontrado na Bíblia. Um mistério que, quando devidamente compreendido, levará o povo de Deus a uma condição específica. Então, vamos abrir nossas Bíblias e ver como esse assunto vai novamente nos firmar no que temos falado até aqui. Em Apocalipse capítulo 10, verso 7, a Bíblia diz: mas nos dias da voz de qual anjo? Na voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Veem novamente que a Bíblia demonstra claramente o que acontecerá no fim dos tempos. O que lemos aqui, esse mistério, não deveria ser cumprido quando o sexto anjo tocasse, nem quando o quinto anjo tocasse. Esse mistério é cumprido quando o sétimo e último anjo toca. Mas que mistério é esse? Aqui está um verso complementar que nos ajudará a entender o que acontece quando o sétimo anjo toca. Durante esse período de tempo, falamos sobre este grupo e o mencionamos no início desta mensagem, em conexão com Apocalipse 7. Mas quando vamos a Apocalipse 14, vemos que esse grupo de pessoas, por quem o Senhor está esperando para serem selados, é justamente o grupo cujo selamento traz o fechamento do tempo da graça ou o fim do juízo investigativo. Aqui em Apocalipse 14, vemos que eles possuem um conjunto particular de características. E a primeira característica que é mencionada aqui no verso 1, lida exatamente com o assunto que estamos estudando. E olhei, e eis o Cordeiro estava sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. Essa é a primeira característica dos 144.000. Eles têm o nome do Pai escrito em suas testas, e muitas vezes, aqueles de nós que passamos a compreender as verdades sobre Deus, gostamos desse versículo, porque ele deixa bastante claro que esses indivíduos serão seguidores de Jeová, pois tem o nome de Jeová escrito nas testas. Mas o significado aqui é muito mais profundo do que apenas isso. Sabemos pelas Escrituras que um nome carrega algo muito importante, algo muito significativo. Os 144.000 não terão a palavra Jeová ou Yahvé tatuada na testa. Creio que sabemos que os 144.000 terão o nome do Pai escrito aqui dentro. Por que aqui dentro? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Os 144.000 terão o caráter de Deus em seus corações.
Não metade do caráter de Deus, não 3/4 do caráter de Deus, não 99% do caráter de Deus, porque 99% do caráter de Deus ainda não é o caráter de Deus. Ainda fica aquém do caráter de Deus. Eles terão o caráter de Deus em sua totalidade, porque esse é o único tipo de caráter que o Pai possui. Pode alguém estar entre os 144 mil e não refletir perfeitamente o caráter de Deus? Bem, não, de acordo com o que vemos aqui. Em Apocalipse 14, verso 1, em conexão com o toque da 7ª trombeta. Então, voltando a esse mistério, sabemos que esses indivíduos terão o mistério compreendido, e ao compreender esse mistério, eles poderão alcançar o que este versículo aqui declara. Não vamos ler todo o capítulo 3 de Efésios, embora todo o capítulo seja importante. Vamos apenas observar alguns versos ali e alguns versos em Efésios 6 e Colossenses, como já foi mencionado anteriormente. Porque esse assunto nos remete ao que vimos na mensagem do santuário. O mesmo processo de pensamento. A Bíblia o apresenta de tantos ângulos diferentes. E para nós que nos chamamos adventistas do 7º dia ou remanescentes, seja qual for o rótulo que queiramos colocar em nós mesmos, se nos recusarmos a abraçar o que estamos tratando aqui hoje, então podemos realmente nos chamar de adventistas do 7º dia? É claro que não. Teríamos negado a verdade da Bíblia. O remanescente não nega a verdade da Bíblia. Ele abraça a verdade e permite que a verdade o transforme. Então, Efésios 3, começando no verso 3, diz: como pela revelação me foi manifestado o mistério, como assim, em poucas palavras vos escrevi, que os gentios sejam co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo, pelo quê? Pelo Evangelho, para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Com a metade, 75%, 99%, com toda a plenitude de Deus. Quando somos cheios de toda a plenitude de Deus, então o que acontece? Podemos então ser transformados em toda a plenitude de seu caráter. Efésios 6, 18 ao 20. Orai em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que nele eu fale livremente, como me convém falar. Por meio do Evangelho. O Evangelho é o único meio pelo qual Deus revela esse mistério no crente. Em outras palavras, o Evangelho é a revelação do mistério. Colossenses 1, 26 e 27. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. O verdadeiro Evangelho, encontrado nas Escrituras, não é apenas um Evangelho em que podemos vir e declarar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador e simplesmente usá-lo como um guarda-chuva para ser justificado pelos pecados que praticamos em nossa vida, como é praticamente entendido pela maior parte da cristandade.
Desde que você se chame de cristão, pode viver uma vida talvez um pouco melhor que o resto do mundo, ter algum tipo de padrão moral, não ser como aqueles criminosos de quem você ouve falar nos noticiários o dia todo, ou como alguém que talvez não seja reconhecido pela sociedade como um indivíduo moralmente bom. Mas veja, o Evangelho vai além. A plenitude do Evangelho vai além de ser apenas um bom cidadão moral. Ele abrange toda a lei de Deus. Todos os mandamentos estão incluídos. E além disso, sabemos que a lei de Deus, os 10 mandamentos, também é espiritual. E o que isso significa? Significa que a lei alcança as partes mais íntimas do nosso coração. Ela não apenas julga os nossos pensamentos e o que acontece por dentro, onde ninguém mais pode ver, como o irmão Mike destacou. Podemos parecer piedosos por fora, mas ainda assim estar podres por dentro, como estavam, por exemplo, os fariseus na primeira vinda de Cristo. Mas o Evangelho chega bem ali, na fonte, no coração. O Evangelho e os mandamentos de Deus, sendo espirituais, também lidam com os nossos motivos. É isso que se quer dizer com a frase de que os mandamentos são espirituais. Eles não nos julgam apenas com respeito a certas coisas visíveis externamente. Não, irmãos e irmãs. Eles entram aqui dentro e verificam tudo o que há no interior. E assim, o poder do Evangelho é capaz de realizar uma transformação completa. De fato, Ellen White diz que a transformação deve começar onde? De dentro para fora. Agora, obviamente, não devemos descartar as coisas que são visíveis externamente. Mas se isso for tudo o que foi reformado em nossas vidas, então não compreendemos completamente o que estamos falando nesta manhã. Eu vou prosseguir agora e citar alguns parágrafos. É uma citação mais extensa. Desta vez, eu não vou citar A.G. Wagoner, mas A.T. Jones. E o livro, ironicamente, mas nem tanto, se chama O Caminho Consagrado à Perfeição Cristã. Porque esse é o assunto que estamos discutindo nesta manhã, como remanescentes. O que devemos entender? O que Deus espera de nós para que o fechamento da porta da graça possa chegar ao fim? O que Jesus está esperando? E, novamente, eu vou citá-lo não porque eu queira que você o siga cegamente, mas porque o que ele compartilha é um reflexo das próprias coisas que temos estudado na Palavra de Deus. É porque estamos trabalhando arduamente para ajudar a nós mesmos a sermos reconduzidos à plataforma da verdade eterna. E um dos subtemas e o próprio assunto que estamos discutindo aqui hoje faz parte dessa plataforma. Então, eis aqui o que ele diz, na página 117, começando no segundo parágrafo. Novamente, no serviço do santuário terrestre, vimos que, quando a obra do Evangelho no curso anual era concluída em favor daqueles que haviam tomado parte nela, todos aqueles que não haviam tomado parte eram eliminados. Ele está falando sobre a obra realizada no dia da expiação, que era uma figura para o tempo então presente e que ensina claramente que, no serviço do verdadeiro santuário, quando a obra do Evangelho tiver sido concluída para todos aqueles que têm parte nele, então todos aqueles que não têm parte nele serão eliminados. Assim, em ambos os aspectos, o término do mistério de Deus é a finalização do pecado. O serviço no santuário terrestre mostra também que, para que o santuário, e aqui está a chave,
Percebam para onde ele está se dirigindo agora, porque este é o aspecto mais importante do que estamos trazendo aqui hoje. Eu oro para que todos nós possamos reconhecer o porquê Jesus ainda não voltou. Há uma razão. Não é porque Jesus e o Pai estão simplesmente esperando lá, por causa da misericórdia. A misericórdia é parte disso. Mas há um pré-requisito para a segunda vinda de Jesus Cristo. O serviço do santuário terrestre mostra também que para que o santuário seja purificado e o curso do serviço do Evangelho ali ser concluído, isso deve ser concluído no povo que tem parte no serviço. Ou seja, no próprio santuário, a transgressão não poderia ser terminada, um fim aos pecados e reconciliação pela iniquidade não poderia ser feito e uma justiça eterna não poderia ser introduzida até que tudo isso tivesse sido cumprido em cada pessoa que tivesse parte no serviço do santuário. O próprio santuário não poderia ser purificado até que cada um dos adoradores tivesse sido purificado. O santuário não poderia ser purificado enquanto, pelas confissões do povo e pelas intercessões dos sacerdotes, estivesse entrando no santuário um fluxo contínuo de iniquidades, transgressões e pecados. A purificação do santuário, quanto ao santuário em si, consistia em retirar dele todas as transgressões do povo que, pelo serviço sacerdotal, haviam sido levadas para dentro durante o ano. E esse fluxo precisava ser interrompido em sua fonte, no coração e na vida dos adoradores, antes que o santuário pudesse ser purificado. Está clara a figura? Portanto, a primeira obra na purificação do santuário era a purificação do povo. Isso era preliminar e essencial para a purificação do santuário em si, para o término da transgressão e a introdução da justiça eterna. Então havia a finalização da transgressão, o fim dos pecados, a reconciliação pela iniquidade e a introdução da justiça eterna no coração e na vida de cada um do povo. Quando o fluxo que entrava no santuário fosse assim interrompido em sua fonte, então e somente então o próprio santuário podia ser purificado dos pecados e transgressões que, vindos do povo, pelas intercessões sacerdotais, haviam entrado no santuário. Em outras palavras, conectando o que acabamos de ler com o que já aprendemos até aqui, o fechamento da porta da graça ocorrerá quando os 144 mil indivíduos tiverem alcançado aquilo que A.T. Jones fala aqui. É nesse momento que a porta da graça se fechará, quando essas pessoas tiverem posto fim ao pecado em suas vidas e assim puderem ser seladas legitimamente e fazer parte do grupo justo mencionado em Apocalipse, quando será proclamado: quem é justo, seja justo ainda. Então, e somente então, o fechamento da porta da graça se completará e ocorrerá a segunda vinda de Jesus Cristo. Em outras palavras, ainda permanecemos neste mundo de pecado, porque os 144 mil ainda não foram selados, e não foram selados porque não puseram fim ao pecado em seus corações. O mistério revelado pelos escritores da igreja primitiva. Paulo, como lemos em especial em seus escritos, não foi cumprido. O evangelho ainda não fez a sua obra. E é por isso que é tão importante reconhecermos o básico. É tão difícil e triste olhar ao redor e ver o quê?
mais de 200 milhões de indivíduos que afirmam ser adventistas. Contudo, entre esses mais de 20 milhões, quantos desses 20 milhões de indivíduos, como um todo, abraçou cada pilar e princípio verdadeiro que deve caracterizar o remanescente? Quase nenhum. Quase nenhum. E por quê? Porque sempre há algo faltando. Se quisermos ser plenamente transformados, primeiro e acima de tudo, devemos ter reconhecido toda a verdade. É por isso que Lutero não foi um reflexo completo do caráter de Cristo. Eu ouço as pessoas dizerem sobre Lutero: bem, ele foi um reformador e tudo mais, mas você já viu algumas das coisas que ele fez na vida dele? Jesus teria feito aquelas coisas? Bem, Lutero não teve acesso a toda a verdade. Quando foi que lemos que esse mistério seria concluído? Na voz do sétimo anjo. Por quê? Porque foi durante esse período que toda a verdade foi revelada. E as pessoas passaram a ter acesso a ela. E quando você tem acesso à verdade, primeiro e em seguida se rende e obedece a essa verdade, então, em realidade e prática, nós, como indivíduos, devemos ser transformados. E até que isso aconteça, até que esses indivíduos estejam plenamente selados, refletindo em sua totalidade o caráter de Cristo e tendo de forma legítima o nome do Pai escrito em suas testas, o fechamento da porta da graça continuará sendo adiado cada vez mais no tempo. Então, esse foi o segundo ponto que reitera o mesmo raciocínio. Aprendemos pela Bíblia que o mistério da piedade, Cristo em vós, a esperança da glória, a revelação do Evangelho, a plenitude de Deus derramada no coração dos crentes e, como resultado, uma transformação completa realizada, precisam ocorrer antes da segunda vinda de Cristo, durante o toque da sétima trombeta. E por último, mas não menos importante, ainda que seja o ponto mais breve que vamos tratar, breve apenas porque precisamos estar muito familiarizados com ele. Veremos como essa mesma ideia é novamente reiterada através da crise da marca da besta, que se conecta um pouco com o que falamos no ponto número 1, quando discutimos o santuário. O que a marca da besta nos diz? Sabemos de cor os versos. E seguiu-se o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Segundo a Bíblia, no fim dos tempos haverá uma crise em torno da marca da besta. E quando essa crise vier à Terra, o que acontecerá? Haverá dois grupos de pessoas. Haverá as pessoas que tristemente receberão a marca, seja na testa ou na mão. Uns crerão nela porque foram enganados em suas mentes. Mas haverá também aqueles que talvez nem se importaram em compreender o que era a marca da besta, serão igualmente enganados, só por irem junto com o fluxo. Percebam que é por isso que é tão importante reconhecer que ter conhecimento da verdade não é suficiente. Vocês sabiam que Adão e Eva sabiam muito bem que não deviam ir ao meio do jardim, nem se aproximar da árvore proibida, da qual Deus lhes havia ordenado que não comessem? Eles sabiam, eles tinham a compreensão teológica do que Deus esperava deles. Adão e Eva são um exemplo dos adventistas. Sim, devemos entender isso. Adão e Eva são um exemplo
dos adventistas do sétimo dia. O fato de você saber sobre a crise final, saber o que é a marca da besta, saber que ela envolve a exigência de adorar num dia diferente do sábado e reconhecer isso intelectualmente, não significa que você está preparado para enfrentar a crise final. E segundo o exemplo que Adão e Eva nos deram, e a resposta é não, porque assim como eles sabiam perfeitamente o que Deus esperava, o simples conhecimento não foi suficiente para impedir a queda. Não basta falar às pessoas sobre a lei dominical. Não basta apenas saber sobre a lei dominical. Aliás, olhando para minha experiência limitada como adventista e cristão nos últimos anos, eu percebo que quanto mais pensamos que sabemos sobre a lei dominical, menos preparados muitos de nós realmente estamos para enfrentá-la. Por quê? Porque em nossa mente, tudo se resume em saber exatamente o que o inimigo vai fazer. Bem, mas antes de tudo, Satanás é muito mais inteligente do que nós. Então eu posso garantir que nenhum pregador que afirme estar revelando os planos secretos do inimigo sabe de fato cada passo que ele dará. Não é sobre conhecimento. Estar pronto para a crise da marca da besta não é como jogar xadrez, em que você observa a Roma papal ou o protestantismo apóstata e acompanha seus movimentos pensando que, por ter acesso ao que ocorre por trás das cortinas e saber que eles estão 5 passos à frente, e porque você conhece esses movimentos, você poderá contra-atacar. Não é dessa forma. E nem com esse método que o povo de Deus será preparado para a crise final. E, no entanto, é nisso que a maioria dos adventistas baseia sua fé. Eles pensam que a crise final é como um jogo de xadrez, onde basta entender os movimentos que o inimigo fará para nos enganar no futuro, mas não é isso. Porque Adão e Eva sabiam muito bem o que deviam e o que não deviam fazer. E ainda assim, o que aconteceu com eles? Eles caíram. Você pode estar guardando o sábado, sabendo que adorar no domingo é um pecado, e mesmo assim, estar violando o primeiro mandamento, ser um vencedor na crise da marca da besta. Você pode estar violando o primeiro mandamento, achando que está guardando o quarto e ainda passar vitoriosamente pela crise? Absolutamente não. Por quê? Porque a Bíblia nos diz claramente aqui em Tiago 2,10, para que você guarde o sábado e ser um vencedor na crise da marca da besta, você não pode tropeçar em nenhum outro ponto. É necessário ter um caráter perfeito que não cometa nenhuma transgressão para ser bem-sucedido na crise da marca da besta. Então é possível que durante a crise da marca da besta, o decreto dominical no fim dos tempos, depois do fechamento da porta da graça, alguém possa pecar em qualquer outro ponto além daquele, além do quarto mandamento? Absolutamente não. A Bíblia é cristalina. Para que nós sejamos bem-sucedidos na crise da marca da besta, devemos, antes de tudo, devemos estar prontos para não tropeçar nem em um único ponto. E é exatamente por isso que o mistério de Deus deve se cumprir ao soar da 7ª trombeta. Porque nenhum ser humano conseguirá passar pelo tempo de angústia a qual nunca houve, vencendo a crise da marca da besta, sem estar preparado para não tropeçar em absolutamente nada.
Em outras palavras, devemos estar prontos para refletir a Cristo nos seus momentos finais. Pela sua graça, é claro, a fim de estarmos prontos para essa crise que se aproxima. Não é apenas sobre o primeiro mandamento. Talvez já o reconheçamos, talvez já o estejamos guardando, assim como o quarto. Mas o verso é claro, vai além disso. É por isso que Deus não está buscando 99% de justiça no tempo do fim. 99% de justiça não é suficiente para a crise da marca da besta, nem para os eventos finais. Deus está buscando um povo que permita que Cristo viva a sua vida neles. E quando isso se tornar uma realidade prática, quando os 144 mil forem selados, somente então veremos o fim. É disso que depende a segunda vinda de Cristo. Não é o Papa quem decide quando Cristo voltará, não é a América apóstata quem decide quando Jesus voltará. Todos esses eventos no mundo são apenas um reflexo do que deveria estar acontecendo no povo de Deus. Foi por isso que tivemos 1888. Foi por isso que tivemos as leis dominicais sendo propostas em 1889. Uma lei dominical nacional, não apenas estadual, sendo introduzida no Congresso, por causa da mensagem de justificação pela fé, pois Deus estava dando ao seu povo uma oportunidade. Mas o que aconteceu? Por causa da incredulidade, aqui estamos novamente. Quantos anos? Mais de 150 anos. Em outras palavras, até agora os adventistas têm sido 4 vezes mais rebeldes do que Israel no passado. Eu quero que isso penetre na mente, porque nós lemos essas histórias no Antigo Testamento e pensamos: como é que eles podiam ser tão infiéis? Eles acabaram de sair do Egito. Deus abriu o mar diante deles, um milagre sobrenatural que nenhum de nós jamais presenciou. E o que aconteceu? Poucos dias depois, eles o rejeitaram novamente. Eu nunca faria isso. Bem, pensemos de novo, porque até aqui temos sido 4 vezes mais rebeldes. Por quê? Porque ainda estamos aqui 4 vezes mais tempo do que eles levaram para entrar no reino celeste. Portanto, hoje vimos que através da mensagem do santuário, através do ensino do Evangelho e do mistério cumprindo-se nos dias da 7ª trombeta, e através da crise da marca da besta, através desses 3 doutrinas claras da Bíblia, vimos que é impossível que alguém, após o fechamento da porta da graça, permaneça como seguidor de Jesus Cristo sem ter experimentado uma transformação completa de caráter. E, para concluir, eu gostaria que nos lembrássemos destas palavras encontradas em parábolas de Jesus. Cristo espera com desejo ardente pela manifestação de quem? Pela manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo for perfeitamente reproduzido em seu povo, então ele virá para reclamá-los como seus. Jesus ainda não veio para nos reclamar como seus, porque seu caráter ainda não foi perfeitamente reproduzido em seu povo. É tempo de todo indivíduo que se considera adventista do 7º dia, que carrega esse título sobre si, antes de tudo, examinar exatamente o assunto de que estamos tratando hoje e reconhecer
este ensinamento fundamental das Escrituras que Ellen White elaborou aqui, a perfeição do caráter cristão, e compreender que isso é uma necessidade no fim dos tempos. Em segundo lugar, é preciso reconhecer que Deus, por meio do poder grandioso do Espírito Santo, iniciou um movimento em meados de 1800. Um movimento que, no ano de 1888, em 1888 já possuía toda a verdade necessária para a transladação. 1888 seria um engano se aqueles indivíduos não tivessem toda a verdade. Portanto, qualquer um que se considere adventista e diga, sabe, nós avançamos para uma luz maior. Agora, não me entendam mal, porque as pessoas adoram falar sobre nova luz. Sabiam que estaremos recebendo nova luz enquanto vivermos ao longo de toda a eternidade? Continuaremos entendendo mais e mais sobre o plano da salvação, mesmo por toda a eternidade. Vamos receber cada vez mais luz. Mas a nova luz nunca contradiz a verdade antiga e estabelecida. Toda a verdade necessária para que aqueles indivíduos fossem trasladados já estava disponível para eles em 1888. Por isso, 1888 aconteceu. No início da década de 1890, a igreja experimentou o começo da descida da chuva serôdia, o início da proclamação do alto clamor de Apocalipse 18. Mas por causa da incredulidade entre aqueles presentes, o movimento foi enviado de volta ao deserto. E ao olharmos para todas as mudanças que ocorreram depois daquele período, a introdução de conceitos falhos a respeito da perfeição cristã, da natureza humana de Cristo, todas as várias coisas que sabemos que aconteceram dentro do Adventismo ao longo dos anos após 1888. Tudo isso é apenas um reflexo desse andar errante pelo deserto. Mas Deus está nos chamando de volta para novamente pisar na plataforma e reviver aquela história. E, acima de tudo, não apenas reviver a história, mas, por sua graça, ser bem-sucedidos, porque, na segunda vez, Israel entrou na Terra Prometida. E eu creio firmemente que você e eu seremos encontrados dentro dessa segunda tentativa aqui na Terra, enquanto Deus nos prepara para a transladação e para a segunda vinda de seu Filho amado. Portanto, para concluir, eu quero perguntar, quantos de vocês aqui hoje, nós não vimos o como, nós vimos o quê? Mas é aí que começa. Começamos com o que aprendemos hoje. Esse é o ponto de partida. Sem esse ponto de partida, nós nunca poderemos chegar aonde o Senhor quer que cheguemos. Quantos de nós aqui hoje aceitam o chamado de Cristo para que Ele seja visto, reproduzido no caráter de cada um de nós? Amém. Deus é bom e viu nossas mãos e, acima de tudo, está disposto e pronto para nos ajudar a todos. É hora de colocarmos fim a este trabalho em andamento e nos prepararmos para ver nosso Senhor e Salvador nas nuvens de glória em breve.